E hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência tirando a carteira de motorista. Oi gente, meu nome é Ludmilla, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, como eu falei pra vocês, vou falar como foi o meu processo para tirar a carteira de motorista. E antes de começar, eu queria deixar claro pra vocês que essa foi a minha experiência. Não quer dizer que vai ser a sua também, então não se desesperem assistindo. Eu acho que vocês já viram o título do vídeo, então por isso que eu tô falando isso. Eu tô querendo compartilhar com vocês porque eu acho que é legal quem tá passando por esse processo, quem vai iniciar. Mas, por favor, não se comparem, tá? Cada um tem a sua história. Eu vou seguir o vídeo de acordo com as etapas realmente que tem para tirar a carta. Então, a primeira etapa para você tirar a carteira de motorista é você marcando no saque, primeira habilitação, e aí você faz a compra do laudo. E nesse dia você tira a foto, aqui, sem comentários pra minha. Tira a foto e você fala qual a categoria que você vai querer para fazer a carteira. No caso, quem quer fazer de carro, a categoria, que foi o meu caso, né, é a categoria B. Daí você faz essa compra e posteriormente você faz a marcação para o psicoteste e o exame médico. O meu laudo foi comprado no dia 8/7/2019, foi o período em que eu estava em recesso da faculdade. O laudo, ele vale mais ou menos um ano, então eu teria que cumprir o meu processo de habilitação até o dia 8 de julho de 2020. Daí, eu fiz a compra, marquei o exame, fiz o psicoteste, fiz o exame médico, foi tudo tranquilo. O exame médico é mais a questão de oftalmológico mesmo, e o psicoteste tem uma parte que você preenche nos papéis e tem uma parte também que você fica numa sala, né, com outras pessoas que estão também passando por esse processo, e aí tem uma pessoa que fica ali acompanhando, e tem testes de memorização, algumas coisas assim, mas é tranquilo. Então eu fui, não me lembro o dia, tá, gente? Exato das coisas, mas eu lembro que foi no período de julho, foi o período que eu estava de férias. Daí eu fui pra a autoescola, no meu caso foi a escola Veja, eu sou de Salvador e aqui eu fiz foi a Veja. E aí me matriculei, marquei minhas aulas teóricas e fiquei durante esse período ali de julho ainda, final de julho, indo para as minhas aulas teóricas. Acho que são 8 dias de aulas teóricas. Terminou a aula teórica, aí eu tinha que marcar o exame teórico, que é feito no Detran, no setor do Detran, dentro do saque em que você comprou lá. Acho que é a própria autoescola que marca. Daí eu fui, feliz da vida, fazer e tal. Só que o meu problema, gente, é que, assim, eu sempre, nesse caso, né, da carteira de motorista, eu acho muito bonito dirigir, eu sempre tive vontade. Então, sabe aquela coisa que processo, basicamente, até eu entender que as coisas não funcionam da forma como a gente quer, no tempo que a gente quer, não é assim. Eu era muito ansiosa para que eu terminasse, então eu ficava, sabe aquela coisa que você planeja, e aí você fala assim, eu ficava assim, tipo, dia tal eu vou fazer o exame teórico. Aí tem que esperar não sei quantos dias para poder fazer a prática, a parte prática. Depois eu vou fazer o exame prático. Aí eu vou passar e eu tiro minha carteira. E as coisas não são assim, né? Aí eu sei que eu fui feliz fazer meu exame teórico. Só que para você passar, você tem que tentar acertar 70 questões. Eu não me lembro agora, alguma coisa com 70. Eu sei que é a primeira parte aí triste. Não passei. Não é o fim do mundo. Se você também tá assistindo e não passou no exame teórico, isso não é o fim do mundo. Acontece. Pode estar nervosa, ansiosa, enfim. Eu sei que eu não passei. Fiquei triste, fiquei muito triste. Porque também ia atrasar mais ainda o processo. E isso não tem nada a ver, né? E eu lembro que eu saí da parte do Detran pra avisar, tipo, com a cara assim, né? Pra avisar pra minha mãe e minha irmã que estavam me esperando, e elas ainda acharam que eu tava brincando. Enfim, fiquei muito triste, mas fiquei estudando. Eles dão um caderninho, eu nem peguei aqui pra mostrar pra vocês, mas a Veja deu um caderninho pra gente ir acompanhando as aulas e tal, e era uma forma de você estudar ali também. Aí, inclusive, baixei o app do... Como é o nome do app? Acho que é Detran, simulação, alguma coisa assim, que eles botam os testes lá e aí você consegue simular um teste teórico, que mais ou menos às vezes são as perguntas mesmo que no app que caem lá no dia do teste teórico.
Eu sei que eu baixei isso, estudei e tal, só que eu tinha que esperar 15 dias, né? Eu não sei como tá agora, porque isso foi antes da pandemia. Aí esperei os 15 dias, só que quando eu terminei a parte teórica, eu já era fim de julho, então eu já ia voltar pra aula da faculdade, então eu não ia ter tempo, né? Aí eu sei que no dia 6/9 eu marquei de novo e fiz o exame teórico pela segunda vez. E aí deu tudo certo, sucesso, passei. Pronto, feliz da vida, passei e tal. Já tava agoniada pra parte prática. Só que eu tava em aula, então eu ia ter que esperar as aulas terminarem para poder conseguir ter tempo para poder ir lá na autoescola, marcar as aulas práticas. E ainda tinha um simulador, é verdade, ainda tinha um simulador, no meu caso, né? Porque meu laudo foi de julho. Quem tinha tirado o laudo a partir de setembro de 2019, o simulador não era obrigatório. Daí, eu terminei minhas aulas na faculdade e tal, e aí fui na autoescola marcar o simulador. Só que eu fiz o simulador no fim de dezembro. Não tinha como mais eu fazer a parte prática ainda no ano de 2019, né? As aulas práticas. São 20 aulas práticas. E aí eu me lembro que no dia eu perguntei à moça, são quantas aulas práticas e tal? E ela falou que eram 20. E eu falei, nossa, são muitas aulas. Só que tem que ser, né, minha gente? Enfim, então vocês já perceberam aí a minha agonia no processo. E que não se deve ter em nenhum. Nem nesse, nem em qualquer outro tipo de processo, em qualquer outra situação. A agonia não leva ninguém a lugar nenhum. Ansiedade, nada disso. Daí, terminou o ano. E eu já tinha minhas aulas práticas marcadas. Então eu iniciei em janeiro fazendo minhas aulas práticas. E aí no fim de janeiro, eu terminei e a professora já foi marcar. O processo das aulas práticas, no meu caso, foi tranquilo. Minha questão foi só que durante as aulas, para trocar a marcha, que você tem que apertar na embreagem, eu largava a embreagem de vez não, mais rápido do que o que se deve largar, né? Porque se você larga de vez, o carro morre. E se você não larga de vez, mas larga um pouco antes do que se deve largar, o carro dá um tranquinho assim. E aí, pronto, era só essa questão. Uma aula extra no sábado, lá no circuito, que na época aqui o circuito para exame prático, aqui em Salvador, era no carro. Mas para eu conhecer ali, né? Só que eu não tinha ainda a familiaridade com o próprio Detran, não sabia onde é que era direito, enfim. Aí chegou o dia do exame prático. Meus pais me levaram. E aí eu fui, acho que eu fui a segunda. Porque era assim, né? Você, antes da pandemia, ainda tá na questão do carro, mas ainda tem um protocolo que naquela época não tinha, né? Até o ano passado, porque isso foi um pouquinho antes da pandemia. Enfim, daí eu sei que eu fui a segunda. Aí fui, fiz a baliza, sucesso. Aqui em Salvador você faz baliza, embreagem e rua, né? Antes. Agora a embreagem junto com a rua, porque o circuito tá menor. Daí, eu fiz a baliza, esperei pra fazer a minha embreagem, pronto. Só que, minha gente, a minha embreagem, uma rampinha assim, né? Era uma rampinha, que agora você faz na própria rua. E aí, a rampinha é dentro mesmo do galpão do Detran. Aí, o examinador me chamou, a baliza você faz sozinha. Fica uma pessoa do lado de fora examinando e vendo se tá dentro da vaga, enfim. E aí, a minha embreagem é com o examinador. Aí o examinador me chamou e eu fui. Entrei no carro, ajeitei retrovisor, ajeitei banco, botei cinto, baixei o freio de mão, coloquei primeira marcha, pronto. Subi na rampa. Aí ele falou, pode parar. Sinalizei pra subir a rampa, né? E aí ele falou, pode parar e fazer, né, a minha embreagem. Aí a minha embreagem é você ficar com o pé na embreagem, né, fazendo meia embreagem, e o pé no acelerador, para o carro não morrer e ficar parado. Aí tem a de subida e tem a de ré, né? Daí, eu fiz, ele pediu pra fazer, fiz, e ele falou, pode sair. Só que eu tava tão nervosa que isso acontece com outras pessoas também, então se alguém aconteceu isso aí também, normal, tá, gente? Só que a gente não entende isso no processo. Daí ele falou, pode sair. E eu fui saindo, não sinalizei. Aí ele falou, faça de novo. Ele me deu chance, faça de novo. Aí eu fui tentar fazer de novo. Só que nessa, você já tá nervosa.
Aí o examinador vai lá e pede pra você fazer de novo, você já sabe que você fez alguma coisa errada. Aí você fica nervosa e o carro morre. Sei que o carro morreu uma, morreu duas. E aí ele falou que eu fui reprovada, né? Infelizmente e tal. Fiquei muito mal mesmo. Daí voltei pra casa e tinha que esperar também 15 dias pra marcar. E tem que pagar pra poder marcar, pra poder fazer de novo a prova. Daí pronto. Aí marquei o teste. A segunda vez que eu fiz o teste, eu acho que foi dia 20. Não, dia 19 de fevereiro. Foi 19 de fevereiro. Daí eu fui fazer e fiz a baliza. Dessa vez não foram os meus pais que levaram, acho que minha mãe quis também pra eu ir direto com a autoescola, com as outras meninas também que iam fazer a prova e tal. Então foi a professora que me levou. Daí a gente chegou lá, eu fui a primeira. E aí eu entrei no carro, fiz a baliza, tranquilo também, passei de novo, sucesso. E aí chegou a tal da minha embreagem, que eu já tava nervosa porque eu já tinha perdido justamente na minha embreagem. Só que quando eu terminei de fazer a baliza, como eu fui a primeira e tinham outras duas meninas que tinham ido no carro e que ia fazer a prova, que você faz a prova no carro que você fez as aulas práticas. E aí tinham umas duas meninas que tinham feito nesse mesmo carro que eu, então eu tinha que esperar elas terminarem de fazer a baliza para poder fazer a minha embreagem. Daí eu fiquei esperando. Aí uma foi, depois a outra foi. Essa outra que foi, ela não passou na baliza, porque ela esqueceu o freio de mão. Só que eu não sei o que aconteceu comigo, que eu coloquei isso na minha mente. Ao invés de eu colocar assim, olha, ela não baixou o freio de mão, não esqueça de baixar o freio de mão. Eu já tava na minha cabeça que eu tinha que sinalizar porque eu tinha perdido, porque não sinalizei pra sair, mas mesmo assim, de alguma forma, eu coloquei ali no meu inconsciente que a menina não tinha baixado o freio de mão. Daí eu fui fazer a minha embreagem, o examinador me chamou, entrei no carro, tudo bem, tudo ótimo, coloquei o cinto, ajeitei o retrovisor. E na hora de sair, eu não baixei o freio de mão. Daí, nem percebi, não olhei, porque dá pra você olhar, né, no próprio negocinho que tem atrás do volante, que eu esqueci o nome daquilo, tem um visorzinho que fica vermelhinho, escrito P, e fica vermelho. Se aquilo ali tá aparecendo, é porque o freio de mão não está abaixado. Daí, obviamente, o examinador não ia me falar nada. Subi. Sinalizei pra entrar, subi. Daí fiz a minha embreagem. Na hora de sair, na hora que ele falou saia, eu acho que eu até sinalizei. Mas na hora de eu sair, o carro morreu lá em cima. Aí morreu, você fica nervoso de novo, né? Segunda vez que você tá fazendo teste, aí você fica mais nervoso do que você já tava, né? E aí, esse foi o meu caso. Eu comecei a ficar muito nervosa, desesperada. Que aí eu tentava fazer de novo e o carro morria. Tentava fazer de novo e o carro morria. Aí, quando o rapaz viu meu desespero, aí ele falou... Não, minto. Ele virou pra mim e falou assim... olha... Nossa, eu nunca vou me esquecer dessa imagem, gente. Meu Deus. Ele virou pra mim e falou assim... Olha, infelizmente, na hora que ele falou aquilo... Falei, não, moço, pelo amor de Deus, por favor. Aí ele falou, nossa, um mico, né? Eu fiquei pensando, eu dentro do carro, na rampa, as pessoas assistindo, porque sempre fica alguém ali assistindo, e vendo meu desespero, minha cara de desespero. Horrível. Daí, ele falou, vai lá, faça de novo. Aí eu fiz. Mas ele deixou eu fazer de novo só pra eu ver que não era uma questão de eu não saber ou de eu saber fazer a minha embreagem. A questão era que o freio de mão estava levantado e a gente estava numa rampa. Então eu estava muito nervosa. E eu fiquei mais nervosa ainda porque o carro começou a morrer e eu não estava entendendo o porquê. Aí ele apontou pra mim o lugar. Olha aqui no visor lá, o P, como eu falei pra vocês, vermelho. Aí ele falou, não adianta você ficar nervosa. Enfim, mas eu fui reprovada. Daí, nossa, eu fiquei mais desesperada do que a primeira vez. Daí eu fui ligar pra minha mãe, eu desci, né, na rampa. Aí a professora falou comigo e tal. Aí eu liguei pra minha mãe, que tava vindo com minha irmã e meu pai, pra me buscar. E aí eu falei, ai, não passei, vim logo me buscar, não sei o quê. Nossa, eu chorei muito, 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 muito. Mas meus pais, minha irmã, eles sempre me apoiaram. A primeira vez que eu perdi na questão do teórico, da primeira vez também no prático. Ninguém aqui me pressionou, pelo contrário. Daí minha mãe sempre falando também, as coisas acontecem no tempo, na hora que tem que acontecer. Não era pra ser, mas da próxima vez vai ser, tal, fazer mais aulas. Enfim, daí
eu ia começar novamente as aulas da faculdade. Isso foi em 19 de fevereiro, né, que eu falei pra vocês. Ia ter o carnaval e depois eu ia começar as aulas. Aí eu viajei no carnaval e quando eu voltei, eu fui pra, acho que teve uns 2 dias, não, 2 dias não, uma semana de aula. E aí eu mandei mensagem pra professora dizendo que eu queria marcar de novo. Só que eu tinha, porque normalmente, acho que cada autoescola tem um dia da marcação do exame. No caso da Veja, é na quarta-feira. E quarta-feira eu tinha aula de manhã, a manhã toda. Daí eu queria marcar. Só que aí eu ia marcar, eu mandei mensagem pra professora no dia 11 de março. 11 de março, minha gente, adivinha? Tava bem na semana justamente infelizmente, da pandemia. E aí foi aquela loucura, ninguém sabia o que estava acontecendo direito, achávamos que ia durar 15 dias. Enfim, e aí essa tragédia que a gente já conhece, né, o cenário mundial como ficou, e as coisas tiveram realmente parar, todo mundo isolado, dentro de casa, em quarentena e tal. E meu laudo ia vencer no dia 8 de julho. Só que a pandemia não durou 6 meses, a gente ainda está em pandemia, inclusive, né? Enfim, daí o Detran, o Contran, determinou que as pessoas que ainda estivessem dentro do processo de habilitação teriam mais 6 meses do dia do laudo. Então, se meu laudo vencia em julho, eu teria até janeiro desse ano, 2021. Daí sim, passou o ano e meio que, tipo assim, como já tinha acontecido isso também, toda vez que eu pensava, eu ficava muito nervosa, meu coração ficava acelerado, gelado, assim, sabe? Eu ficava muito nervosa, pensando em como é que ia ser esse tempão parado, sem pegar no carro e tal. E meio que, tipo assim, eu queria fazer a prova, mas eu ficava tão nervosa que eu preferia não pensar quando eu teria que fazer a prova. Daí, chegou janeiro e não tinha mais. Janeiro, eu acho que foi quando começou a vacinação. Não tinha mais nenhuma resolução que me desse respaldo para continuar ali tendo o meu laudo. Então, no dia, acho que foi 4 ou foi 5 de janeiro desse ano, eu fui no saque para poder fazer, tipo, um relaudo. E aí, eu comprei de novo, né? E teria até 3 de julho desse ano, para concluir a minha prova. Aí começou semestre, online, mas semestre. Tinha aula todos os dias, de manhã e de tarde. Daí eu fui deixando mais pra frente. Daí quando chegou em junho, 12 de junho, foi o último dia de aula que eu tive esse ano no primeiro semestre. Então chegou em junho e eu comecei a pensar, minha mãe falando, tá vendo aí se você já quer fazer e tal. Que tinha que ir na autoescola pra poder marcar. Daí quando foi em julho, até depois do dia do laudo, eu fui na autoescola e aí a moça falou, olha, você tinha até o dia 3/7, mas eu vou tentar marcar aqui, se por acaso o Detran marcar, você manda uma mensagem, então vem aqui de novo e aí a gente te fala pra que dia foi marcado. Como a gente ainda tá no processo de pandemia, as coisas estão atrasando. Então eu fui fazer a marcação em julho e só ia acontecer lá para outubro, né? Tava demorando esse tempo aí. Daí eu fui, esperei, no outro dia eu mandei mensagem e eles me responderam dizendo que tinha sido marcado. Aí você já fica, nossa, se eles marcaram que é pra ser e tal, não sei o quê. Eles marcaram pro dia 6 de outubro. Daí, minha gente, eu fui tendo meu segundo semestre, né? Começou, ainda tá rolando, começou e tal. E aí, nesse período, eu procurei na internet, no YouTube, Circuito Detran Salvador, pra ver se tinha mudado, porque na minha cabeça eu queria que de alguma forma ou eles tivessem tirado a minha embreagem, loucura, tivessem tirado a minha embreagem pra não ter que fazer, ou então fosse de uma forma mais fácil, não sei. Daí eu procurei e achei um canal que quem é daqui de Salvador eu super indico assistir, que é o canal Leno Matias. Ele mostra tudo, gente, tudo. Ele tem vídeo dele no circuito realmente do Detran, como se fosse simulando a prova. Tem vídeo dele com outros alunos fazendo pré-exame, e aí falando, esse aluno passaria, não passaria, por que passaria ou por que não passaria. Tem mais de um vídeo do circuito, e aí foi a partir dele que eu descobri que o circuito do Detran tinha mudado por conta da pandemia, ele tá mais curto. Então, se você aí vai fazer a prova e é daqui de Salvador, vai lá acessar o canal dele, que é muito bom mesmo.
Daí eu assisti várias vezes, assistia muito. É porque eu tô gravando pelo meu celular, senão eu mostrava a vocês. Eu assistia e ainda ficava anotando, tipo, sai não sei da onde, dá a seta, para, vira não sei quanto do volante, enfim. Daí eu marquei também aulas com essa professora que eu fiz a aula prática pra poder eu treinar, né? Porque eu nunca mais tinha pegado no carro. Já tinha um ano que eu não tinha pegado no carro. Daí eu marquei em setembro, acho que uns três sábados, eu fui para o circuito pra testar, né? Simular o circuito. Aí chegou o dia 6, minha prova tava marcada para 7 horas da manhã. Eu, no outro dia, fiquei muito ansiosa para dormir e tal. E aí, meu pai e minha mãe me levaram. Minha mãe ficou lá comigo, nervosa também, mas tentando me dar força. E aí a professora perguntou se eu queria ser a primeira, eu falei que não. Daí foi um outro menino primeiro e depois era eu. Aí eu fiz a baliza, depois fiz o percurso. E aí na hora do percurso, tinham vários examinadores, né, que iam pegando os carros, ficava uma filinha dos carros para poder fazer o percurso. E aí eu ficava perguntando, meu Deus, quem é que vai ser meu examinador, minha examinadora, que o senhor ilumine essa pessoa para que ela seja tranquila. Daí esse carro que esse menino fez, que foi o carro que eu fiz também, né? Ele ia fazer primeiro o circuito e a membreagem e depois ia ser eu. Daí na hora que ele foi fazer, chegou uma moça. Aí a professora falou assim, nossa, essa moça é tranquila e tal. Aí eu já fiquei tipo, não sei o que e tal. E ela já fala na hora se você passou ou não. Aí eu falei pra minha mãe, pra ela poder orar pra ser aquela moça também no meu, né? Porque podia chegar um outro de repente, sei lá, e ir comigo. Daí o menino fez, voltou, e aí foi minha vez, eu fui com ela. Aí eu fui e ainda fui repetindo. Logo no início eu ainda fui repetindo. Vou dar a seta aqui, e aí eu vou virar aqui, sabe? Essas coisas assim, pra eu poder também não me esquecer. Fiz a minha embreagem de subida, acho que é de subida que fala. Tranquilo, fiz de primeira, ela falou pode sair, aí rodei lá, que é o percurso junto com a minha embreagem agora, né? Daí, na de ré, o carro morreu até uma vez, e ela foi tranquila, ela não falou nada. Só que eu fiquei nervosa, né? Pensando se ela ia me deixar passar ou não. Aí voltei para o galpão do Detran. Na hora que eu voltei, ela falou, você pode encostar o carro ali e pronto. Aí eu encostei, ela saiu do carro e não falou nada. Aí eu falei, meu Deus, a professora falou que ela já falava se a pessoa tinha passado ou não, ela não me falou nada. Aí o menino também veio me perguntar e tal, ela também não falou o menino, e o menino perguntou a ela, que horas é que saiu o resultado? Ela falou, 6 da tarde. Aí eu voltei pra casa, super ansiosa, pra poder saber se eu tinha passado ou não. Fiquei pesquisando a tarde toda, de tarde eu tive aula, né? Então eu tava na aula, mas ao mesmo tempo minha cabeça tava ali, longe, pensando se eu tinha passado, se não tinha passado. E eu ainda fiquei aqui, tipo, ai meu Deus, eu não consigo me lembrar, será que eu baixei o freio de mão? Será que eu botei a ré na hora, porque o carro morreu e tal? Eu fiquei, enfim, agoniada pra poder saber logo o resultado. Aí eu não me lembro, eu acho que demorou, não saiu no mesmo dia, não saiu no dia 6, não saiu no dia 6, que foi o dia que eu fiz a prova, e nem 6 horas da tarde. Saiu acho que uns 2 dias depois, e aí eu olhei primeiro no saque, aí eu vi que tava apto, meu Deus, só vou acreditar na hora que estiver lá no site do Detran. Mandei pra professora, ela falou, parabéns, você foi aprovado e tal. Aí saiu no site do Detran, aí eu realmente acreditei, mas eu ainda precisava da minha carteira na minha mão pra poder acreditar que eu tinha conseguido. Daí a carteira demora uns 15 dias pra poder sair. Sábado, agora dia 23, eu marquei pra poder eu pegar a minha carteira. Que na verdade não é a oficial ainda, né? Que você fica 1 ano com a PPD, que é a permissão pra dirigir. E depois desse 1 ano é que você consegue pegar a sua carteira. E aí pronto. Aí minha irmã gravou.
inteira na minha mãozinha. Imagem horrível. Enfim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar como foi o seu processo também, se esse vídeo te ajudou. Compartilhe também aí com alguém que você conhece que está passando por esse mesmo processo. E o que eu quero falar pra vocês é que não tenham agonia, não fiquem ansiosos, porque as coisas acontecem na hora que tem que ser mesmo, que tem que acontecer. Deus já escreveu o dia certo e a forma certa pra vocês passarem, assim como foi no meu caso. E é isso. Nervosismo é normal, perna treme, a minha tremeu também e acontece. Boa sorte pra vocês no exame e é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!